E parece que o mundo enlouqueceu e que vai ter uma guerra mundial em mais 3 ou 4 meses. É uma percepção geral. O Brasil pode navegar através dessa crise ou pode continuar como Atlântida, o continente perdido, que foi o que aconteceu com o Brasil, a Argentina, mas não vai acontecer isso não. E eu estou falando como analista, não estou falando como um ministro, eu não estou falando como um eleitor, eu estou falando como um analista. Eu quero que todos compreendam o que está acontecendo e uma reação conservadora no Ocidente, onde a direita ganhou na Hungria, ganhou na Polônia, ganhou na República Tcheca, ganhou na Eslováquia, ganhou na Croácia, ganhou em Portugal, ganhou na Nova Zelândia, ganhou na França, ao contrário do que se diz no Brasil. No Brasil se diz, não, a esquerda ganhou na França. Não. Quem sabe somar, sabe que eram 80 congressistas e depois da eleição tinha 140. É quase 50% de aumento. Então a direita avançou. Ah, mas não avançou tanto quanto avançou no Parlamento Europeu. Claro, porque o francês, quando vota num representante no Parlamento Europeu, ele vota na direita, ele vota em alguém que vai defender a França lá, os conservadores, contra os imigrantes, etc. Só que quando ele vota dentro da França, ele gosta de se aposentar aos 18 anos, ele quer o 18º salário, ele quer as coisas que o Estado da Previdência Social pode fornecer. Mas a verdade é que a direita está subindo no mundo inteiro, é uma reação conservadora, e eu queria que vocês entendessem isso, porque senão fica aparecendo, se de repente aparece um Milei e ganha a eleição, todo mundo, poxa, o professor Cabeludo ganhou a eleição. Aí o Bolsonaro ganha aqui, você, a culpa do Bolsonaro. Não, esquece. Você não consegue reprimir um fenômeno que tem 60, 70 milhões de eleitores. Está acontecendo um fenômeno. Ou você entende o fenômeno, ou você vai ficar numa guerra permanente. O Brasil vai entrar numa guerra civil, porque não estão entendendo o que está acontecendo. Nós temos que focar nos problemas. Os problemas, por exemplo, foram analisados aqui quando um Caiado fala o seguinte, ó, a segurança, qual é o maior bem que o ser humano tem? A própria vida. Está todo mundo seguro quanto à vida no Brasil? Quantos são os assassinatos por ano? Por que o Bukele ganhou em El Salvador? Por que acabou direita e esquerda em El Salvador? Acabou tudo. Tirou os bandidos toda a rua, prendeu todo mundo, acabou. Negócio de direita, esquerda. Quem está em crise não é a economia de mercado, não é o capitalismo. Quem está em crise é a democracia ocidental. É importante entender isso. A classe política tem que entender isso. Então eu vou tentar colocar um pano de fundo para vocês encaixarem isso. Por que essa confusão política? Porque se fosse só no Brasil, você fala, bom, a confusão política no Brasil. Não, vocês estão vendo na França, vocês estão vendo nos Estados Unidos, vocês estão vendo na Itália. O que o Bukele tem em comum com a Meloni? A Meloni está contra a migração e está a favor de lei e ordem. É uma reação conservadora contra a criminalidade, contra o descaso, contra a imigração em massa. O que o Trump diz? Vou tirar os imigrantes ilegais. Então, eu quero que vocês entendam esse fenômeno. E é relativamente simples de entender. Nós estamos no episódio final de um longo ciclo de crescimento que começou no pós-guerra. Eu vou chamar, por falta de um nome mais complexo, até por simplicidade, eu vou chamar da paz americana. Pax Americana. Foi simplesmente o seguinte, pela primeira vez na história da humanidade, teve uma guerra mundial, quando acabou, em vez de ser uma guerra de espólio, em vez de condenar reparações, porque tinha dado errado. Na Primeira Guerra Mundial, quando acabou, botaram as reparações sobre os alemães, eles preferiram fazer uma segunda guerra do que ter que pagar as reparações. Quem disse isso, inclusive, foi um economista famoso, foi o Keynes, que previu uma continuação dos problemas globais, exatamente porque não houve essa percepção. E vocês vão ver que guerra da Ucrânia, Hamas, Hezbollah, são episódios dentro dessa grande configuração. Então vamos ver essa grande configuração, é relativamente simples de entender. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos lançam o Plano Marshall e reconstroem os aliados. França, Inglaterra são reconstruídos rapidamente com 100 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. Quem é o maior inimigo dos americanos naquela época? A Alemanha, não é? Foi derrotada a Alemanha de Hitler. 10 anos depois, 15 anos depois, e quem fez isso foram os liberal-democratas. O caminho da prosperidade, que é uma expressão que eu gosto de usar, um grande liberal alemão, Ludwig Erhard, ele liberalizou. Nós falamos em lei de liberdade econômica, em abertura de economia, em facilitar investimentos internacionais. Isso foi o que o Erhard fez com a Alemanha, imediatamente no pós-guerra. E a Alemanha, de país destruído, aniquilado, virou a segunda maior potência econômica do mundo, rapidamente. Logo depois, eles reconstruíram o Japão, também foram os liberal-democratas. O Japão virou a terceira economia mais forte do mundo, 15, 17, 18 anos depois. Ou seja,
foi uma história de inclusão econômica no capitalismo global. Foi a globalização. As economias de mercado começaram a engolir o mundo inteiro. E o mundo inteiro começou a sair da miséria. 4 bilhões de eurasianos saíram da miséria. As vítimas do socialismo como doutrina econômica. A China de Mao Tse-tung era miserável, faminta, pobre, ignorante. Os americanos, depois de reconstruírem o Ocidente, estendem a mão para a China, tornam a China nação mais favorecida. E ela começa a penetrar nos mercados americanos primeiro. 700 milhões de chineses saem do interior da China, onde eles acordavam, caminhavam no campo de arroz com o pé úmido, comiam arroz e iam dormir de novo, no escuro. 700 milhões de chineses saem do interior da China, vão para a costa, as zonas de exportação. O Espírito Santo tem agora 2 aqui. O lugar certo para fazer é na costa, não é na selva. Está longe da mão de obra, está longe de tudo. Na selva você tem que fazer o contrário. Na selva, você tem que fazer a capital da bioeconomia. Não é a industrialização. Nós não vamos sujar o Amazonas como sujamos de poluição o Brasil inteiro. Aliás, eu não posso dizer isso. O Brasil é um dos menores poluidores do mundo. 1,7% do fluxo